Fala galera, tudo bom com você? Professor aqui no canal Exatos Minutos, professor Daniel. Galera, vamos resolver aqui o nosso material sobre termodinâmica, a primeira e a segunda lei. Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão aí do nosso material. Só um momento aqui, nós temos um problema aqui e vamos lá. Ok? Só um momento. Vamos lá, galera. Um gás ideal recebe calor e fornece trabalho após em uma das suas transformações. Galera, olha só que é legal. O trabalho, ele só vai acontecer na isobárica e vai acontecer na isotérmica e na transformação onde ele está recebendo. Então, é uma das situações que vai acontecer. Se ele está recebendo calor, não pode ser adiabática. Por quê, professor? Lembra que no sistema onde você tem a compressão e a expansão adiabática, você não tem troca de calor. Lembra na primeira lei da termodinâmica, onde você tem o calor, trabalho mais a variação da energia interna? Pois é, não pode acontecer. Então, tudo que for adiabática, a gente acaba, na verdade, eliminando, que é no caso a letra A e a letra E. Outra, na isovolumétrica, isométrica ou isovolumétrica significa que o volume é constante. Então, se o volume é constante, o que vai acontecer, professor? Não há processo de expansão e compressão. Ou seja, o gás ele não recebe trabalho e também não realiza trabalho. Então vai embora a letra B e vai embora a própria letra E, que a gente agora há pouco comentou com você. Aí sobrou somente a letra A e a letra. Perdão, sobrou a letra C e a letra D. Ó, repara que apareceu de novo a diabática, ele não troca calor. Então vai embora a letra C, a alternativa correta é a nossa letra B. Nossa letra D, tá? Então, transformação isobárica é aquela que o gás realiza trabalho e na isotérmica também realiza. Tanto faz, ele realiza trabalho e também recebe trabalho. Ok? Então, primeira feita, vamos para a nossa segunda. Ó. Numa transformação de um gás perfeito, o estado final em relação ao estado inicial. Aqui, na situação que a gente vai comentar com você, é o seguinte. Quando você tem ali a fórmula, vou até deixar aqui a fórmula da nossa primeira lei da termodinâmica, onde você tem as três formas de energia, as fontes de energia, no caso, pronto. Então, você vai ter o seguinte: aquele que tiver um sistema onde a temperatura ela vai ser constante, significa que a energia interna a gente considera zero, mas não é que seja um zero, significa que o sistema está vibrando e essa vibração ocorre de uma forma constante, sem ter variação da nossa energia interna, ok? Então, tudo que acontecer com o gás, que ele recebe uma fonte de calor e acaba, na verdade, transformando isso em processo realizando trabalho, ou realiza ou recebe trabalho. Então, vamos lá. Letra A, a transformação cíclica, a transformação é isométrica, nada a ver, repara que transformação no gás não realiza trabalho, tá? E a alternativa correta é a nossa letra D, porque o que acontecer lá com a nossa pressão, vai acontecer, como ele fala aqui, ó, a transformação em gás, estado final inicial, acusar a mesma energia interna. Então, se ele vai acusar a mesma energia interna, ou seja, a vibração inicial vai ser igual à vibração final, no caso, seria a relação da temperatura, tá bom? Então, temperatura inicial e final vai ser a mesma, ok? Terceira questão, sobre um sistema, realização de um trabalho. Então, se o sistema está recebendo trabalho, então esse camarada aqui ele vai ser um valor negativo. Vamos colocar aqui, tá? Então, aplicando aqui ó, os dados, ele está dizendo que ele está recebendo trabalho de um meio externo. Então, significa que tanto calor e a temperatura é o que nós vamos analisar. Ele quer saber a variação da energia interna. Então, ele quer o nosso ΔU, né? Então, ele quer o nosso ΔU. Então, só precisa analisar o sinal ou os sinais para saber se é positivo, negativo, né? Deixa eu colocar mais para cá.
ok? Esse momento. Ok, só abrir aqui um instantinho. Vamos lá então. Aqui ele pede para você que uma caloria é 4 joules, uma caloria no caso, vamos ter que fazer a transformação. Então, se é 1.000 calorias, então significa que ele vale 4.000 calorias, ou joules, no caso, tá? E vamos lá calcular nossa energia. Então, nossa energia interna, pegando a primeira lei da termodinâmica, ó, que o Q mais o trabalho mais a energia interna. Repara que toda vez que ele fornece para você as três energias, no caso da primeira lei, isso é uma transformação isobárica, tá? E vamos lá então. Vamos ver quanto de calor ele está dizendo que ele fornece. Ele forneceu. Então, se ele está fornecendo, então esse calor é negativo. Então, vai ficar o seguinte, ó. Menos 4.000 igual ao trabalho. Esse caso, o trabalho, ele falou que é quanto? 1.000. Na verdade, 3.000, né? Negativo no caso, tá? E está recebendo, então, está sofrendo um processo de expansão. Ou, perdão, ele está recebendo, então, compressão no caso. Então, joga o nosso amiguinho para lá, a gente conclui o seguinte, que o delta U vai ser igual a 4.000, negativo no caso, mais o 3.000. Tá negativo, passou positivo. Então, a energia interna vai ser de 1.000 joules. Essa é a primeira de cálculo, só para você entender legal, tá? Então, significa que ele recebe calor. Uma parte desse calor ele acaba, na verdade, transformando uma parte em, né, recebeu trabalho, ele libera calor, ou seja, ele está trocando calor, ou seja, ele perde 4.000 e ele vai ter ali 1.000 de energia interna no caso, tá bom? Vamos lá, ciclo de Carnot, trabalha entre duas fontes térmicas, uma quente e uma temperatura de 220, e ele quer o rendimento desta máquina. Então, o rendimento dessa máquina, questão 4 diz o seguinte, vamos lá. Vou só colocar aqui no canto. Pronto, ó. Então, rendimento entre as fontes, somente em relação às suas temperaturas, tá? Temperatura do reservatório de menor temperatura e da fonte quente, que é o seu reservatório que fornece calor, tá? Então, esse rendimento, vamos fazer o seguinte, então vai ficar N, o rendimento, na verdade, 1 menos temperatura. Vamos ter que fazer a conversão para a escala Kelvin, tá? Só somar com 273. Então, aqui vai me dar 500, ou, perdão, 200 em cima e 500 embaixo, tá? Faz o cálculo depois e você vai ver que tem esses valores aí, tá bom? Então, aqui corto os dois zeros, de cima com dois zeros de baixo. Fazendo a divisão 2 por 5 vai me dar 4, 0,4. A gente pode concluir que esse rendimento vai ficar 1 menos 1 menos 0,4. Que esse rendimento aqui, fazendo nosso cálculo, vai me dar 0,6, que multiplica por 100, porque ele quer em porcentagem o rendimento. Então, esse rendimento vai ser de 60%, tá? Aproximadamente 60%. Tá bom? Então, esse é o cálculo que mostra para você da questão 4. Ó. Questão 5 segue o mesmo princípio. Então, novamente, ele quer o trabalho em calorias, tá? Deu para a gente trabalho em caloria, aí ele deu para a gente fornecer uma fonte quente de 227 graus, aqui é 24 graus. Qual o trabalho máximo em calorias que pode esperar desse motor? Então, se ele quer o rendimento, então o rendimento, lembra, precisa apenas de uma energia total, que é 1 sobre energia que eu vou precisar usar, que é o nosso trabalho. Lembra que o princípio da termodinâmica é isso. Transforma energia térmica em energia mecânica, no caso, ok? Vamos lá então. Então esse rendimento aqui, primeiramente, nós vamos precisar calcular
pelo rendimento entre as temperaturas do nosso amiguinho aí, ó. Então, na fonte, ele falou que vamos só fazer a conversão aqui, ó. Temperatura da fonte quente é 227 mais 273, tá? É necessário fazer a conversão. Então, isso aqui vai me dar 500. Isso para baixo. Isso vai me dar 200. E vamos para a temperatura do segunda temperatura, que ele falou que é 24 mais 273. Isso aqui vai me dar 301 Kelvin, tá? 301 Kelvin. Deixa eu ver o que mais. Aí agora é só jogar no rendimento, né? Então, o rendimento da máquina vai ser 1 menos 301 dividido por 500. Então, esse cálculo aqui vai me dar 301 dividido por 500 Kelvin. 0, fazendo o cálculo aqui, me deu 0,602. Só que é divisão, até com menos 1 ainda, né? Menos 1. 0,602. Então, fazendo esse cálculo aqui, isso vai me dar menos 1. Então, isso vai me dar 0,392. 0,398. Aí, como ele quer o trabalho, então esse trabalho faz aqui no canto, ó, aqui em cima. Então, sei que o rendimento eu tenho, que é 0,398. Tenho o calor da fonte que a gente forneceu, que é 1.200 calorias. E agora nós vamos calcular esse trabalho aqui que eu não sei, tá? Deixa eu só botar mais um pouquinho para baixo. Cadê? Aqui. Então, pegando a fórmula, que é energia útil dividido pela energia total. Aí 0,398, perdão, igual trabalho dividido por 1.200. Aí pega o 1.200, passo multiplicando, a gente pode concluir o seguinte, que 1.200 vezes 0,398. Ok? Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Aqui, tá cortando. Aí. Isso vai me dar vezes 1.200. Isso vai me dar 477,6 calorias. Ok? Beleza, então mostra realmente o trabalho que foi necessário, né? Uma parte ele usou e outra parte ele acabou jogando fora em formato de resíduo de calor, tá bom? Vamos para a questão 6. Galera, olha só, questão 6, 7 e 8 são questões teóricas, vamos lá. A Revolução Industrial foi acompanhada por profundas transformações na Europa. Os novos meios de transporte que utilizavam as máquinas térmicas recém-criadas foram essenciais aos avanços relacionados à industrialização por todo o continente, perdão. Naquele período foi demonstrado, teoricamente, que uma máquina térmica ideal é aquela que descreve um ciclo especial, denominado ciclo de Carnot. Sobre os princípios físicos da termodinâmica e do ciclo de Carnot, assinaram a alternativa correta. Bem, a alternativa correta dessa questão diz o seguinte: as máquinas térmicas que operam em ciclos são incapazes de retirar calor de uma fonte e o transformar em trabalho integralmente. Isso aqui é um enunciado, um dos dois enunciados da termodinâmica, onde que ele vai dizer o seguinte, que isso é impossível você pegar uma energia de uma fonte, transformar isso 100% em energia útil. Não existe isso. Uma parte você usa e a outra parte você acaba o quê? Jogando fora em forma de resíduo de calor. Ok. Então, nossa letra, nossa alternativa, vamos para a questão 7.
Questão 7, tá aqui, questão 7. Vamos lá, questão 7. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia do universo, ó. A entropia do universo, de acordo com o princípio de quando você tem, a partir do momento que você tem um sistema onde você tem um processo, e esse processo que vai liberando energia, e essa liberação de energia, ela tende sempre a aumentar a sua entropia, tá bom? Então, quando você tem troca de energia, nesse caso, sempre a tendência é você aumentar, né? Então, a alternativa correta que melhor nos expressa é a nossa letra não permanece constante, tende a diminuir, claro que não, né? Tende a aumentar com o tempo, exatamente, ó. Beleza? Letra C, a sétima. Vamos para a oitava. Oitava, ó. As alternativas abaixo correspondem à aplicação da segunda lei, ó. Então, tudo que está relacionado a máquinas, nós temos aí, ó, máquinas térmicas. Então, você tem máquinas térmicas, refrigeradores, nada a ver micro-ondas, forno elétrico tampouco, televisores tampouco. Então, ou seja, 2 e 3, 2 e 3, letra D, nossa alternativa, ok? Vamos para a questão 9, ó. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da forma seguinte. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos, cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e converter isso totalmente em trabalho. Isso que diz o nosso enunciado. Esse enunciado de Kelvin Planck. Vamos lá. Sempre se pode construir máquinas térmicas cujo seja 100% de rendimento. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Não, depende da fonte fria. Calor e trabalho são grandezas homogêneas. Não, são grandezas que são totalmente diferentes, uma em relação à outra, tá bom? Uma está relacionada como trocador de calor e a outra está relacionada à energia de movimento, tá? Compressão, expansão no caso do gás. D. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. E letra E. Somente com uma fonte fria, mantida sempre a 0 graus, será possível a uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Claro que não. Eu preciso de uma fonte com altas temperaturas para transformar calor em trabalho, ok? Então vamos para a nossa alternativa correta. Vamos lá. Então, nada a ver letra A. Considero isso daqui porque sempre pode. Não, não existe máquina que você vai construir. E isso é apenas um princípio da primeira lei de termodinâmica que você acaba convertendo energia em outra modalidade energética, tá bom? Então nada a ver a nossa letra A. Letra B. Qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. Claro que não, preciso de uma fonte quente e eu jogo essa fonte. A fonte quente pega, se no caso entrar de energia na fonte quente, e essa fonte quente entrou energia no sistema, uma parte você usa, a outra parte você acaba descartando, tá? Isso que eu queria falar. Letra C, calor e trabalho, como a gente falar, não tem nada a ver, não são grandezas homogêneas, na verdade são grandezas que são de natureza totalmente distinta. D, qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria, é exatamente letra D, a nossa alternativa correta. Ok. Última questão, considerando seus estudos sobre o ciclo de Carnot. Ó, o ciclo de Carnot é aquele ciclo onde vai acontecer o seguinte: você sempre vai ter duas isotérmicas se alternando com duas adiabáticas, ok? Não existe no ciclo de Carnot transformações que não seguem esses dois padrões. Máquina são duas isotérmicas alternando com duas isotérmicas, duas adiabáticas com duas isotérmicas, ok? Então, onde tiver isobárica, considere. Então, letra A vai embora, isovolumérica nada a ver também vai embora, letra C, isotérmica e transformação diabática e isobárica vai embora, nada a ver também. Tem letra E? Não, só letra D, letra C nossa alternativa, ou seja, isotérmica, depois você tem a transformação diabática, se alternando. Se você mudar o ciclo de A para B, de B para C, de C para D e fecha o ciclo de D para C, se for no sentido inverso, você tem uma máquina de
refrigeração, ou seja, um refrigerador quando você muda o ciclo de Carnot, tá bom? Então, galera, esse foi nosso material aí respondido aí com você, né? Anote as 10 questões, tá bom? Muito obrigado, fica com Deus, galera, e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.